Fair Play, o teu programa de desporto da CFM. Todas as semanas, um clube em destaque aqui na tua rádio. Às terças-feiras, depois das 22 horas, o teu clube tem lugar aqui. Jogadores, equipas técnicas, diretores e até adeptos são os convidados do Pedro Nobre. Fair Play, em formato rádio para o FM e em multimédia para o nosso site e redes sociais. Fair Play na CFM. Viva, meus amigos, uma vez mais, muito boa noite. Bem-vindos à CFM e também ao Desporto Regional. Acima de tudo, mais uma edição de Fair Play então para esta noite, um programa que acontece semanalmente às terças-feiras, depois das 22 em formato áudio e também multimédia no canal YouTube da estação. Hoje não um clube a representar esta edição, mas acima de tudo um tema que nós desde o início achámos que era de facto primordial abordar, que é precisamente a arbitragem. Já vamos passar a apresentar os nossos convidados. De qualquer maneira, importa dizer que este programa, como todos os outros, tem produção do Gonçalo Coelho, som e imagem de Emanuel Moura e também Rui Pereira, a apresentação minha, Pedro Nobre. Mais uma vez, muito boa noite e bem-vindos. Hoje, como dissemos, vamos então falar de arbitragem. Por muitos considerados o parente pobre do desporto. Porém, sem a arbitragem, sem os árbitros, não é possível se realizar os jogos. Árbitros, agentes esportivos de carne e osso, sendo eles homens ou mulheres que, como qualquer outro agente desportivo, também têm família e vida além do desporto. No entanto, são sempre mal vistos, principalmente por quem perde. Muitas vezes os senhores e senhoras do apito não têm ou não podem ter voz. Hoje o Fair Play pretende homenagear a quem perde imenso tempo das suas vidas, muitas vezes para ouvirem dissabores durante os jogos. Hoje temos então em estúdio 4 árbitros. Telmo Sousa em futsal, Paulo Carvalho, ex-árbitro de hóquei patins, Francisco Remígio, handball e Martim Carvalho, hóquei patins e futebol. E começo, obviamente, para já agradecer a vossa presença, bem-ajam. Começo por apresentar à minha direita o Paulo Carvalho, ex-árbitro de hóquei patins. Ali tenho o Francisco Remígio à minha esquerda, handball, Telmo Sousa, futsal e Martim Carvalho, hóquei patins e futebol. Para já, acho que é extremamente pertinente e oportuno começar por saber como é que ambos conseguiram de facto chegar ao mundo da arbitragem. Se calhar iria começar pelo Paulo. Paulo, é um prazer receber-te aqui mais uma vez nos estúdios da CFM. Paulo Carvalho, um nome que não necessita de qualquer tipo de apresentação, um ex-árbitro credenciado de hóquei patins. Paulo, bem-vindo. Como é que isto tudo começou? Obrigado, mais uma vez muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos, Paulo. É um prazer enorme estar aqui com o Telmo e os outros colegas. O Martim, muita gente sabe, é meu filho. Tudo isto começou com a insistência e o convite de um colega de trabalho que sabia que eu tinha sido atleta de hóquei patins. Praticaste muitos anos de hóquei patins? Hóquei patins, não foi muitos, mas foram até aos séniores. Depois joguei 2 anitos na nossa querida Associação Alcobacense. Na ACD, que está de parabéns. Parabéns à Associação Alcobacense pela almejada e merecida subida à 2ª Divisão Nacional. Sem dúvida. Onde se irá encontrar com o nosso querido Hóquei Clube de Turquel, também, com o Abir, Marinhense e temos também o Leiria e Marrazes. Vai ser uma divisão em cheio. Em cheio. Temos ainda a possibilidade de Leiria e Marrazes, que vai disputar a liguilha, de poder ascender. Nem mais. Se qualificar nessa liguilha nos 2 primeiros. Pronto, foi um convite de Aníbal Semedo, um ex-árbitro e amigo, ainda hoje somos amigos, muito amigos. O Aníbal Semedo é de Évora de Alcobaça, insistiu imenso. Eu, ao princípio até chegava a dizer que ele que era louco da cabeça. Andou 6 meses, foi paciente, andou 6 meses, mas pronto, felizmente o fez, e digo porque eu felizmente. Estes programas e tudo o que já passei na vida desportiva teve muito a ver com a insistência dele. Atrás de mim vieram muitos miúdos, como temos hoje ainda aqui em Turquel, 2 árbitros que militam na 2ª Divisão Nacional, jovens de hóquei patins, ou seja, o Cláudio Francisco e o Luís Rodrigues.
Temos aqui o meu filhote, o Martim Carvalho, que apita futebol e hóquei. A paixão nasceu-lhe em casa, em por acompanhar o meu trajeto. E de facto não há hóquei patins, handball, também o Telmo está aqui. Já tivemos a oportunidade de fazer torneios de 3x3 juntos na Tija de Cima e pronto, não há desporto sem árbitros. É como, por acaso, trabalho também é do domínio público, trabalho no tribunal como segurança, não há julgamentos sem excelentíssimos seus doutores juízes. Nem mais. E não há, por muito que se queira, não há, toda a gente protesta, toda a gente chama nomes, mas não há jogos sem árbitros. Essencial e mais essencial, e espero que este programa seja também pertinente nesse foco, torna-se imperativo e cada vez mais essencial trabalhar os árbitros, apoiar os árbitros, ajudar os árbitros. Nas últimas décadas, e eu tive a oportunidade durante 23 anos, não há ninguém que consiga dizer que me corrompeu ou que me manipulou, nunca e jamais. Mas assisti a muita coisa, até na Luz, no Dragão, dirigentes do Conselho de Arbitragem. Já vamos falar sobre isso, Paulo. Vamos ter tempo para falar sobre isso tudo e muito mais. Mas diz-me uma coisa, mas quando esse teu amigo te abordou e te fez esse convite, digamos assim, esse repto, tu, à imagem que já conhecias, obviamente também como praticante, nomeadamente de hóquei em patins, não sentiste de facto... enfim, algum desconforto entre comas ou... É isto mesmo que eu quero. Não, a princípio sim, fiquei inquieto, depois de 6 meses de insistência dele, porque havia de facto falta de árbitros e ninguém quer facilmente seguir esta carreira e depois é preciso, não basta só querer seguir, é preciso ter qualidade, é preciso ter empenho, é preciso trabalhar, é assim, qualidade não sei se tinha, empenho tive muito, que me levou ao topo da primeira divisão nacional. Os resultados falam por si, Paulo. Pronto, e 23 anos de carreira, em que Leiria de facto não tinha grande peso, a não ser o Hóquei Clube Turquel. Felizmente, cada vez mais os clubes de Leiria estão empenhados em trabalhar bem, a obter bons resultados. Prova disso, o Bir no topo da segunda, o Turquel andou na primeira, o Alcoacense sobe à segunda, quer dizer, os clubes estão a trabalhar muito bem. Nesse agora, sentido. eu naquela altura foi meio complexo, porque depois, eu lembro-me, a primeira vez que entrei no ringue em Turquel, ainda estava a tirar o curso, mas não havia árbitro. Então, como sabiam lá os diretores que eu estava a tirar o curso, foram-me chamar a casa. E eu fui lá fazer o jogo e um bom senhor começou lá a refilar alguma coisa que eu não fiz bem, uma falta na área. E o dirigente disse, ele ainda não sabe, está a aprender. Não sabe, não vem para cá. E eu fiquei que aquilo marcou-me assim, mas pensei, não sei ainda 100%, mas em pouco tempo... Mas é de lá chegar. Vou lá chegar, mas posso, sem qualquer ironia, sem qualquer invenção, tão real como estarmos aqui os 5 e quem nos acompanha. Um dia mais tarde, esse senhor era pai de um treinador que treinou o Sporting Clube Maranhense e de quem sou muito amigo. Avô de um moço que neste momento milita, joga na Associação Alcobacense. E um dia mais tarde ele abordou-me e disse-me assim: és um grande árbitro aqui em Patins e tenho orgulho de seres da nossa terra. E até posso dizer quem foi o Tio Raimundo, tenho um carinho muito especial por ele, que é pai do José António, foi um grandíssimo jogador de Turquel, jogou no Sporting Pomar. Um abraço, no Turquel, era um ídolo que eu tinha. E tiveste a oportunidade depois de recordar essa história, não? Não, esta história ficou um bocado... Lembrei-me agora dela, na altura marcou-me pela negativa, mas depois muito pela positiva. E tem que, de facto, ter muita vontade, muito querer. Se calhar também foi um incentivo, não? Pronto, foi um incentivo, porque assim, se não estás bem, estava a aprender, estava a tirar o curso, e depois o hóquei, e estão aqui outros colegas, o handball, o futsal, todas as suas modalidades são específicas, mas o hóquei é muito, muito difícil. Tem umas regras muito complicadas, é um jogo muito rápido, que por causa do stick e das rasteiras e das tabelas pode gerar alguma violência.
tem umas regras. O Presidente do Conselho de Arbitragem está agora a trabalhar, finalmente a atenuar algumas coisas que veio melhorar e ajudar um pouco os árbitros. E de facto isto é preciso muito trabalho, muito empenho e muita força de vontade. Eu no princípio fiquei de pé atrás, mas... Tiveste as suas dificuldades. Já vamos continuar a abordar de facto a tua carreira, Paulo, e também o mundo da arbitragem. Agradeço mais uma vez. Agora cumprimento o Francisco Remígio, handball. Francisco, muito obrigado por estar connosco também. Bem-vindo, muito boa noite. Como é que foi chegar ao mundo da arbitragem, Francisco? Olá, boa noite. Cumprimentar também aqui os colegas. Isto começou com uma brincadeira e começou com o handball de praia. Na altura eu fui atleta, fui praticante da modalidade. Muito tempo? Alguns anos, sim. Eu já entrei na arbitragem tarde, já era pai quando entrei na arbitragem, já tinha 30 anos quando entrei na arbitragem. E porquê? Olha, começou com uma brincadeira na praia, começámos tínhamos uma equipa de handball de praia na altura de Nazaré, que era os Esticas, e houve uma altura que, por intermédio de um colega árbitro internacional que muito me ensinou, entrei no mundo da arbitragem e comecei a arbitrar handball de praia por brincadeira. Mas já havia um gosto, talvez? Já havia um gosto pela modalidade. Eu sou um amante da modalidade. Ponto. Este é o primeiro ponto. Eu sou um amante da modalidade. Fui atleta, tirei o curso de treinador e de árbitro no mesmo ano, há uns anos atrás. E depois começou esta brincadeira no handball de praia, arbitrar handball de praia. E realmente, como tinha conhecimento das regras do jogo, adaptei-me bem à função. E depois perguntou-me, porquê é que não queres tentar indoor? Porquê é que não vais tentar o indoor? E assim fui. Acabei por também, de nível regional, arbitrar handball indoor. Começou quando? Isso já foi em 2013, 2014. Agora não consigo precisar. E comecei a arbitrar a nível regional indoor. Depois fui evoluindo, e sim, é verdade que na altura, por conhecer o jogo, me consegui adaptar bem à modalidade e tive 2 anos que ia conciliando a minha atividade como atleta e de árbitro, ia conciliando de praia, porque indoor já não jogava de praia, até que ao final de 2 anos... Eram compatíveis? Acabavam por ser compatíveis devido à escassez de árbitros. E depois o que é que faziam na altura? Tu séniores não podes arbitrar, porque jogavam nos séniores, não podes arbitrar, só podes arbitrar, e aprendi muito. Pois aí eu dar a questionar isso, precisamente. E aprendi muito, porque obviamente todos nós árbitros queremos arbitrar os melhores jogos, não há dúvida, mas vir cá abaixo, arbitrar as camadas jovens, passar o nosso conhecimento, os miúdos gostam, sentem-se valorizados e motivados para a prática, e nós podemos trabalhar também com eles. Certo. E é muito importante, independentemente do nível a que um árbitro chega, é muito importante vir cá abaixo, aparecer com os mais novos, arbitrar com os mais novos, como aquele senhor estava a dizer há pouco, que agora anda aí nos torneios a arbitrar com árbitros mais novos, passar conhecimento. Este conhecimento é muito importante. E também é bom que os mais novos aproveitem a disponibilidade e o tempo que o senhor dá e tira da sua vida pessoal para a modalidade que o apaixonou, ou pela qual se apaixonou, que é o nosso caso nos árbitros. E ninguém é árbitro, nomeadamente das modalidades amadoras, se não gostar do que faz, se não gostar da missão da arbitragem. E relativamente àquilo de valorização ou não valorização, eu acho que o próprio árbitro também tem que se dar ao respeito e tem que pensar que é um atleta acima de tudo. O árbitro tem que se preparar durante a semana fisicamente, tem que trabalhar leitura de jogo, tem que se ler as regras, que é para quê? Para saber uma coisa muito importante. A regra não se pode aplicar por si só, tem que se interpretar. E um bom árbitro, na minha modesta opinião, arbitra consoante a regra. Um árbitro de excelência tem o que a regra não lhe dá, que é conhecimento, que é leitura do jogo. E isto é muito importante.
Ou seja, a regra é a base e depois a partir daí tem que se ler a situação caso a caso. Tem que se ler a situação de jogo, o porquê da situação de jogo, né? E saber avaliar. Obviamente que há coisas que são binárias, não é? Falo-me do handball, um puxão por trás do braço, ok, é desqualificação na hora. Ponto, se havia clara oportunidade de golo ou não, pois ou é lançamento livre de 7 metros ou é lançamento livre. Mas isto tem que saber. O próprio árbitro tem que interiorizar dentro dele, tem uma missão e tem que respeitar essa missão, porque o árbitro é o garante da equidade e da igualdade no jogo. Após isto, já comecei a falar não tem problema, vamos continuar, temos todo o tempo do mundo. Entusiasmo-se. Depois o crescimento foi evoluindo e foi crescendo, cheguei a um nível que nunca. E gosta do que faz o Francisco? Gosto muito do que faço. No handball, na arbitragem, gosto muito da minha missão, gosto muito do que faço. Eu ia-lhe dizer isto: aquilo que o handball já me deu, em termos de experiências, em termos de convivências, em termos de amizades e de conhecimento, eu ainda tenho muito para dar ao handball para poder compensar o handball daquilo que já me deu. Percebe? E por isso é que eu digo que nós temos que também chegamos a um nível vestir o papel de formadores, a função de formadores, aparecer para ajudar. A parte psicológica também por si só. Patente, não é mais? Independentemente do nível que temos, eu posso dizer que cheguei a um nível que nunca expectei quando comecei a arbitrar, nunca expectei. Hoje sou árbitro de elite no handball português, indoor, sou delegado da Federação Europeia de Handball de Praia. Funções que me têm ajudado também no meu dia-a-dia. Dia-a-dia, cotidiano. Porque eu não, sem a arbitragem, garanto-lhe garantidamente que não era a pessoa que sou hoje. Se eu viver o que vivi na arbitragem, sem as críticas, que são muito importantes, sem os elogios, também são importantes na altura certa. Claro que sim. E temos que saber filtrar tudo aquilo que nos é dito, bom e de mau. Muito obrigado, Francisco. A primeira abordagem também. Agora o Telmo Sousa de Futsal. Telmo, obrigado também por estar connosco. Muito boa noite. Bem-vindo à edição do Fair Play. Como é que foi chegar ao caminho da arbitragem? Boa noite a todos. Felicito os meus colegas, árbitros, companheiros de profissão, que sabem bem o que é difícil estar lá dentro. Foi um pouco por brincadeira. Na altura estudava em Rio Maior, estava a acabar o meu curso e surgiu lá um flyer da ação Foleiria, e eu já tinha feito uns torneios casualmente, alguns torneios que era pitado, que é como jogador, e o bichinho da arbitragem realmente era uma coisa que me fascinava. Surgiu um bocadinho por acaso em 2009, 2010 e a partir daí foi... Já jogava futsal? Já jogava futsal em torneios, atenção. Joguei futebol 11, um anito ou dois, mas futsal em torneios. E foi um desafio e achou que podia perfeitamente desempenhar esse papel? Foi uma coisa que realmente me interessava e eu sempre gostei de futebol, mas não me via como árbitro de futebol. Não sei porquê, não me enquadrava muito. E futsal foi uma coisa que já acompanhava há muitos anos e a partir daí foi uma coisa relativamente fácil de acontecer. O bichinho foi crescendo. E hoje sente-se bem? Muito bem. Sou árbitro também de segunda divisão de futsal. Cheguei a este nível, tal como o colega disse, se calhar não estava à espera de ter chegado lá, mas lá está, foi fruto de bastante trabalho. Andei muitos anos no distrito e ajudou-me a crescer, quer a nível de formação, quer a nível de séniores. Foi uma aprendizagem muito grande e realmente colegas mais velhos ensinaram-nos muito do que somos hoje enquanto árbitros. Muito bem, Telmo. Agora passo a cumprimentar também o Martim Carvalho, como o próprio Paulo também já o afirmou, é filho do Paulo. Martim, obrigado por estares connosco. É fácil perceber como é que chegaste a este mundo, não é? Houve aí alguma influência, digamos assim. Influência boa. Houve bastante influência boa, sim. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite desde já. Martim. Olha, eu contrariamente ali ao nosso colega Francisco, comecei cedo. Ele diz que começou tarde, eu comecei muito cedo. Comecei na arbitragem aos 12 anos no futebol. Sim, eu costumo dizer que a arbitragem já me estava no sangue, mesmo antes de eu saber. Portanto, eu desde pequeno que acompanhava o meu pai para os jogos de hóquei patins e para os torneios também que ele realizava na altura, e digamos que o bichinho foi ficando
e foi crescendo à medida que eu fui estando mais próximo do desporto. Portanto, eu, para a volta aí do 4º ano, 5º ano, aquilo que eu gostava de fazer não era jogar propriamente à bola, mas sim apitar na escola e apitar os jogos que Já se na faziam. escola, Já na escola gostava disso. Depois acabei por entrar para a União Desportiva Troquel, onde fui guarda-redes 1 ano, e depois para a Associação Beneditense Cultura e Desporto, onde estive 2 anos. De qualquer forma, na segunda época no ABCD, acabei por desistir a meio, porque tinha futebol, porque tinha o bichinho da arbitragem ali entranhado, e decidi que haveria de explorar essa oportunidade. Surge por acaso num torneio de basquetebol na escola, no qual eu estava a participar. Estava presente também um árbitro da Associação de Futebol de Leiria, que estava somente para deixar uns papéis de inscrição para um curso de árbitros de futebol que iria existir nos próximos tempos. E então uma professora de Educação Física disse-me: olha, veio cá um rapaz entregar isto, eu sei que tu gostas imenso da arbitragem, acompanhas sempre o teu pai, queres fazer isso, o que é que achas de tirares o curso? E eu fiquei assim meio receptivo, bem, tirar o curso com 12 anos, ok, bora lá, é isso que eu quero, é isso que eu gosto, e assim foi, com 12 anos tirei o curso de arbitragem de futebol. Futebol. E depois, quer dizer que o Hóquei Patins... O Hóquei Patins surge aos 14. Já apitava, não oficialmente, mas os escalões jovens, já os apitava em Troquel, em Alcobaça, que foi super importante também poder ter a oportunidade de apitar esses escalões mais jovens para poder crescer e ficar a entender aquilo que era o desporto mesmo, não tendo o curso. E depois aos 14 anos surge uma oportunidade de tirar o curso de Hóquei Patins, e tirei também, e fiz as provas de ingresso e tornei-me árbitro de Hóquei Patins também. E hoje acumulas? Hoje acumulo, estou a fazer as duas, sim. Não é fácil. Não é fácil, mas com alguma colaboração, e a qual eu agradeço sempre, de ambos os presidentes do Conselho de Arbitragem, quer do futebol, quer do hóquei, torna-se possível para mim poder conciliar as duas e apitar os desportos que eu tanto gosto, que é futebol e hóquei. Eu não sei se é uma questão muito simpática, mas obviamente eu tenho que te fazer. Gostas mais de apitar futebol ou hóquei patins? Fazem-me essa questão todos os fins de semana, portanto eu tenho que ser o mesmo. Não consigo responder por serem desportos completamente diferentes. Nada tem a ver... E com regras completamente diferentes. Regras, ambientes, intensidades, tudo é diferente. No hóquei, no futebol, para mim, há muito pouca comparação. Portanto, não lhe consigo dizer um favorito. E como é que um jovem se prepara para esses embates? Embates entre combas, obviamente. Eu faço a preparação possível. Eu tenho cerca de 5, 6 anos de arbitragem no futebol e distrital, ou seja, é muito mais fácil preparar os jogos hoje em dia. Porquê? Porque já conheço a maior parte das equipas, ou seja, esse trabalho de casa que todos os árbitros devem fazer já me está entranhado, digamos, e é mais fácil. Fisicamente, como sou muito novo, também ainda não preciso de trabalhar grande coisa, embora seja super importante. Depois, o meu trabalho acaba mais por incidir mais mesmo dentro de campo. Quando chego ao terreno de jogo, quando estou com os delegados, quando começo a conversar com os jogadores, essencialmente quando começa o jogo. Aí sim eu considero que é o trabalho mais fulcral. A preparação... Concretamente? Consiste em fazer o meu trabalho, basicamente, fazer cumprir as leis de jogo, saber gerir homens ou mulheres que estamos naquele momento a apitar e sair sempre de consciência tranquila. Se assim for, é sinal de que fiz um bom trabalho, que me preparei bem e que a missão está concluída. E antes antes dos jogos, algum trabalho nesse sentido, de diálogo entre, sei lá, a equipa técnica ou qualquer coisa, os jogadores? Não. Olha, entre nós árbitros há sempre. Há sempre. Principalmente porque rodamos muito, ou seja, andamos com colegas diferentes vários fins de semana, ou seja, há sempre uma adaptação de critérios, conhecer o trabalho do outro, saber aquilo que o outro pretende. Naquilo que diz respeito a elementos do jogo mesmo, por exemplo, eu gosto imenso no sorteio falar com os capitães, explicar-lhes aquilo que eu pretendo fazer, explicar-lhes qual vai ser a minha forma de atuar no jogo e pedir-lhes, obviamente, para que eles transmitam isso para a sua equipa. Assim como faço também com os delegados que entregam por norma as fichas de jogo, faço também o mesmo. Transmito-lhes sempre aquilo que eu pretendo, aquilo que também pretendo deles, que também é importante, e se assim for e se ambos conseguirem cumprir mais ou menos aquilo que é pedido, os jogos correm sempre bem. Muito obrigado, Martim. Paulo, antes de colocar-te qualquer questão que seja, é um orgulho. É assim, foi engraçado porque Martina se recordará muito bem. O treinador dele, ele era um excelente guarda-redes, atenção. União de Leiria, inclusive, já estava a interessar-se por ele, porque ele era alto,
destemido, aliás também é destemido como árbitro, e o Beneditense tinha inclusivamente ido ganhar à União de Leiria 2 ou 3 semanas antes. E o treinador chamou-me lá e disse-me: não vale a pena, sou teu amigo, era meu amigo pessoal, não vale a pena insistir numa coisa que ele não quer, ele só fala de arbitragem, só vê arbitragem, e com muita pena minha que não tem ninguém para o substituir, mas acho que o futuro dele vai ser árbitro e tens que o tirar daqui o quanto antes. E pronto, eu fiquei um bocadinho, até porque também o mundo do desporto, conforme disse ali o Francisco e o Telmo, o mundo da arbitragem não é um mar de rosas, temos que se preparar. O Francisco frisou uma parte que me agradou imenso, 2. Uma que não consegue ainda devolver tudo o que o handball já lhe deu, e outra que é uma coisa que me raramente ouço, mesmo nas formações que vou acompanhando de Patins e árbitros novos. Como sabes, eu saí a época anterior, que é a vertente de o árbitro tem as regras, mas depois de saber aplicá-las e saber interpretá-las e fazer a leitura nas ações de jogo, porque muitas vezes um pequeno lance que é dúbio é aí que sobressai a qualidade do árbitro na interpretação. E tem que ser ao momento. Naquele momento. Não se pode vacilar. O microfone está aberto para todos, estejam à vontade. Desculpa interromper. Força. Mas é nessas alturas que eu digo que talento só não basta. Sim. E a capacidade de trabalho é importante. Isto é, quando nós nesses lances dúbios damos uma resposta assertiva no imediato, que é sinal, perdemos tempo a analisar jogos, perdemos tempo a ver jogos e conseguimos perceber a intenção na ação do lance. Porque se apanha com ela, se apercebe dessa situação no imediato, sem trabalho de casa, é complicado. Mas vocês não sentem como árbitros, os microfones são abertos para todos, sejam à vontade, não sentem como árbitros, vocês têm ali uma responsabilidade, têm um peso ali em cima dos ombros. É isso que também eu ia só dizer uma coisa, claro que sentimos, e é mesmo por sermos árbitros nós sabemos isso. E é isso é que dá. Nós sabemos isso, mas e é isso que nos cativa, exatamente. Pelo menos eu falo para mim, isso é que nos cativa. E nos preparamos para tal. Há um ditado que diz: ter receio é bom porque mantém-te preparado e atento. Certo. Há uma coisa. Eu falo do receio ao peso, não é? Claro, sim. Da responsabilidade. Responsabilidade, claro que sim. Pedro, isto é aqui um pequeno à parte que acaba por ser engraçado e por vezes vão surgindo coisas na nossa vida desportiva, quem está ligado como árbitro. Eu, no meu caso, agora como pai, mas também como árbitro licenciado, que ainda vou apitando, ainda agora foi-me pedido vai haver a final do Campeonato Nacional de Veteranos e a Taça Portugal de Veteranos aqui em Alcobaça. Aliás, a época passada apitei a final da Taça Portugal de Veteranos aqui no pavilhão de Alcobaça. Agradeço a quem me convidou e à Federação por isso, mas nós nesta vertente passa-nos muita coisa. O facto de termos falado há pouco do Martim, não é por ser meu filho, mas não é dissociável uma coisa da outra. Claro. Eu fui jogador do Alcobacense, fui jogador do Hockey Clube Turquel, onde me formei como atleta, e muitos anos apitei o clube da minha terra. O Turquel era e é o clube da minha terra, e fui atleta do Alcobacense, depois enverdei pela arbitragem e foram muitos anos. E toda a gente sabe que sou sportinguista, mas sempre respeitei o Porto, o Benfica e qualquer emblema do nosso país, e o Sporting para mim era um clube como os outros dentro da pista e fora enquanto fui árbitro. Mas foi engraçado que há 15 dias uma decisão do Conselho de Arbitragem do Hockey Patins e a falta de árbitros nomeia o Martim para fazer o jogo da 3ª Divisão Nacional. Eu vou só explicar aqui como é que é possível, porque ele, sendo árbitro regional, ou seja, os árbitros regional podem ser, na falta de árbitros, não havendo árbitros disponíveis, que pode ser requerido a ir apitar jogos nacional. Então também um pouco já preparados tecnicamente e a nível de regras para isso. Sim. Assim como na 2ª Divisão há já um quadro de élite, um quadro intermédio, em que esses árbitros podem ser chamados, e tem acontecido,
irem apitar alguns jogos de primeira divisão para entrarem, para se ambientarem. Pronto, e então o Martim foi apitar o Santa Cita, Alcobacense, e tudo isto gerou logo aqui à minha volta. É filho do Paulo, o Paulo jogou no Alcobacense. O ano passado eu fui delegado ao banco do Alcobacense. Estás à vontade. Pronto, as pessoas do Ribatejo, que é o caso de Santa Cita, Sporting de Mar, Orem, pronto, grande União Futebol Entroncamento, são os Tigres de Almeirim, são clubes que me respeitam e que eu sempre respeitei. Há sempre um jogo ou outro em que nós falhamos um lance, mas ao longo dos anos a gente vai ou não criando, acumulando, exatamente. E eu agora vou até, aproveitando aqui esta entrevista, este convite, o convívio aqui com os colegas, vou aqui cometer não será uma inconfidência, foi mais uma grande surpresa. Eu ontem recebi um telefonema durante a minha hora de trabalho de uma pessoa por quem tenho admiração e estima, uma pessoa que foi dirigente, presidente, que lançou o grande projeto que pôs o Sporting de Mar na ribalta. Entretanto, depois ele passou a presidência a outra pessoa e agora vai tomar a presidência da Associação de Patinagem do Ribatejo. Ora, eu sou de Leiria, formei-me em Leiria, cheguei a ser árbitro também da Associação de Patinagem de Lisboa, durante 3 anos em que residi em Lisboa, e surpreendentemente ele ligou-me. É uma pessoa que quando se mete nas coisas é para ganhar, para lutar, para engrandecer, e surpreendentemente ele ligou-me e convidou-me, quase que pensa sério e responde-me positivamente, convidou-me para ir ser presidente do Conselho Regional do Ribatejo. É lógico que para mim deixou-me ali, primeiro porque Leiria fez alguns forcings nesse sentido e eu não aceitei. E segundo, porque neste momento ainda não sei se estou bem disponível para essa área. Fora porque o caso o Francisco ainda está no ativo, o Telmo. É um reconhecimento. Sinto-me muito valorizado e até lisonjeado com o convite. Vou fazer também torneios lá no Ribatejo. Já estou até convidado para ir ao entroncamento também. Neste momento o Martim e o Carlos, a quem mandou um abraço, e o Rui, porque é de forma gratificada, nem podia deixar de ser. O Carlos e o Rui são árbitros, ex-árbitros e árbitros de Inatel e de futsal. Então, a ajudar, temos a fazer um torneio dos nossos queridos bombeiros aqui da Alcobaça, para ajudar. E pronto, sinto-me lisonjeado, e isto foi, é lógico que foi uma grande surpresa, um telefonema destes, um convite destes. Já tive pessoas com quem falei hoje, até a minha esposa, a incentivaram-me para aceitar, mas sinceramente ainda vou ter precisado de mais uns dias de... Tocaste num ponto que eu gostaria de abordar e continuo a dizer, as questões são para todos, obviamente, estão à vontade. Como é que vocês conseguem gerir precisamente o mundo da arbitragem com a parte mais familiar e até mesmo a nível social? Isso não é fácil, Francisco? Socialmente, a nível social, um árbitro será sempre o árbitro. Em torneios e organizações, estar no torneio agora, nós não temos a cultura de poder, no final de um torneio, de uma competição, colocar árbitros a conviver com atletas. Lá fora já se vê. E é tudo... E as pessoas levam a situação... No estrangeiro utiliza-se isso? Conforme, perfeitamente normal. Falam. No final do jogo, falam do jogo, estão a confraternizar. Aqui ainda é muito complicado, precisamente por aquilo que o senhor estava a dizer. E socialmente o árbitro tem que se conseguir proteger, porque vai ser sempre árbitro. Não é? Vai ser sempre árbitro. E vão olhar sempre para mim, fora da quadra, antes, durante e depois, como árbitro. Calma, acabou o jogo, eu saio do pavilhão, eu e todos os árbitros saem do pavilhão, somos um cidadão comum, uma pessoa normal. Mas, o nosso poder decisivo... Mas não são confrontados na rua, por exemplo, quando são vistos, ou são reconhecidos? Já aconteceu? Isso acontece, coisas banais, nada por mal, nada. Nunca contacto físico, nada disso. Perguntar porque é que foi aquela falta, mesmo os atletas, aquela falta.
sem problemas. E vocês são disponíveis para explicar? Dentro e fora do campo. Okay. Dentro e fora do campo. Okay. Agora, tem que haver da outra parte a aceitação. Que por vezes, e quanto menor é o nível, maior é a confrontação. Isto é, nos jogos de primeira divisão. Menor é o nível, maior é a confrontação, sim. Porque menor provavelmente será o conhecimento. Claro, tem lógica. Percebe? E a não aceitação, eu costumo falar com os treinadores isto. Pá, não falo para mim, falo comigo. E o que eu não falo para mim, falo comigo. É bracejar. Não é? Isso, para quem está a ver, está a faltar ao respeito ao árbitro. Mas se o árbitro passa ao lado do treinador e o treinador, Sr. árbitro, pá, naquela situação, o árbitro fala com o treinador ou com o jogador sem problema nenhum. Agora, aqueles confrontos... Mas não é assim, por vezes, tão cordial, para não, Francisco? Diga. Esse confronto, eu posso pode não ser tão cordial, não é? Eu posso, e passa-se mais nos escalões de formação do que nos... É sério? É sério. E eu costumo, tenho muitas vezes isso, olha, fazemos o seguinte, o senhor, eu passo por si, o senhor coloca umas questões que quiser, mas não me levante mais os braços, nem braceis mais comigo, está bem? Façamos assim, o senhor pode ter toda a razão, mas... A partir do momento em que entra noutra toada, perde a razão toda, não é? E aceitam, aí também, quanto maior é o nível da pessoa que está, já percebi, sim, claro. maior será a aceitação. Claro. Porque entendem. Porque vamos lá ver. E agora defender os miúdos que começam a arbitrar. Um atleta, quando começa a arbitrar, a jogar, quantas vezes falha a baliza? Quantas vezes falha uma recepção? Quantas vezes falha um drible? Então, e nós vamos querer, pegando naquela sua conversa, não sabe, não vem. E nós vamos querer que o miúdo comece a arbitrar, que não erre. O miúdo começa a arbitrar, tem tanto direito de errar quanto um jogador que vai isolado num para um com o guarda-redes e manda a bola ao lado. Certo. Como o guarda-redes vai para agarrar a bola e deixar a bola passar entre as mãos. Mas o Francisco há pouco estava-me a dizer que na parte de formação por vezes é pior? No ambiente que os pais criam, sim. No ambiente que através dos próprios pais. Exatamente. Porque isto, estamos aqui a falar abertamente. Estamos abertamente, completamente. Microfone aberto. As questões da campeonite usa-se muito. Já se perdeu mais um pouco. As questões da campeonite são muito preocupantes e não ajudam em nada os jovens atletas. Porque nós queremos ensinar para quê? Queremos competir para ensinar ou competir para ganhar nas camadas jovens? Isto é que tem que ser o grande desafio também dos clubes. É que queremos competir para ensinar, para formar desportistas e homens da manhã, ou queremos competir para formar campeões do momento? O que é que queremos? Os pais querem sempre que os filhos sejam os maiores e os seus campeões. Esta não é? Tem que ser a questão. Não há esse efeito de pedagogia, digamos assim, que o Francisco está a abordar. Essa é que tem que ser a questão. Porque a mim eu por vezes vou com jovens árbitros, eu vou lá, estou a vê-los, e eu pergunto o que é que treinadores, pais, dirigentes acham que ajuda um miúdo de 14, 15, 16, 17 anos que está a começar a arbitrar, quando estão a pressionar e a criticar, qual é o aspecto positivo que tiram daí para o miúdo aprender na jogada seguinte? Certo. Quando nós o que temos, e vou pegar no texto do André Agassi, quando nós perdemos uma bola, temos que pensar na bola a seguir, porque é que ela já passou. E é isto que tem que acontecer, como um atleta, quando falha um penalti, quando falha Não, pensa no jogo a seguir, quando corta um lance, quando não consegue cortar um lance, não, pensa no momento a seguir. O árbitro é igual. O árbitro é igual. Porque ninguém está à espera, e cada modalidade tem as suas constituências, as suas dificuldades, as suas coisas menos boas e boas. Cada modalidade tem, não há umas melhores nem piores. Para mim todas as modalidades têm, mas nós uma pessoa quando erra não faz propósito. Eu no meu trabalho enquanto pai, que se comete erro, não faço propósito, não é? Mas com certeza que todos nós já cometemos
erros na nossa vida, no nosso como cotidiano. pais, Claro. como profissionais, como claro, árbitros, claro. os treinadores e jogadores o mesmo. O Francisco, eu ia só pegar precisamente nisso que estás aí, que estavas aí a dizer, e muito bem, mas depois o errar, qualquer árbitro que aceita essa vertente de vir para a arbitragem sabe que está inerente ao erro. Eu agora até vou aqui dizer uma coisa que ao mesmo tempo torna-se engraçada, que é o seguinte: o Martim está aqui, é meu filho, mas para mim neste momento aqui ele não está aqui como É um colega. É um miúdo de arbitragem, que é o seguinte: ele tem 17 anos agora, ele começou a apitar hockey com 14 anos e com 14 anos apitou jogos no torneio, que é um dos maiores torneios de Leiria, com equipas da primeira divisão no torneio Dr. Joaquim Guerra em Turquel, jogos entre o Sporting e o Oliveirense, o Oliveirense Valongo, e as pessoas, os treinadores da primeira divisão e os dirigentes diziam: aquele miúdo quem é? Não sei quando sabiam que era o meu filho, mas tudo isso era um trabalho. Ele lê as regras de trás para a frente, fazia centenas de cortes de jogos, trabalhava. Ainda agora houve um curso novo aqui de Leiria, foi aqui numa coletividade, mais concretamente no Carrascal, com um observador do hóquei, e o Martim foi solicitado para ir lá colaborar, fazer testes para os colegas, além de fazer os testes, fazer perguntas, ajudá-los tecnicamente. Ou seja, a qualidade dele veio do trabalho, o empenho. O nosso maior talento é a nossa capacidade de trabalho. E é isso que eu vejo. Eu lutei imenso para deixar árbitros de hóquei em Leiria. Temos aí 2 ou 3 miúdos com alguma capacidade, que estão até num patamar muito bom. Mas a dada altura eu saí da arbitragem e comecei a perceber que eles ficaram desamparados. Isso é muito triste. Eles telefonavam, eles vinham ter comigo ao meu local de trabalho, e tens que ir com a gente, e tens que vir ver, e tens que estar... Faltava o suporte. Falta o suporte. Esse trabalho... Se calhar o chamamento para o dirigismo está... Se calhar não. Esse trabalho... É um chamamento. Isso é o ponto que eu também gostaria... Há bocado o Pedro fez aqui uma questão pertinente, mas ficou quase sem resposta. Como é que nós, homens, árbitros, temos trabalhado diariamente como toda a gente, conseguimos conciliar a nossa vida com os filhos e com as nossas esposas e com o nosso ambiente familiar? Porque quem vai para jogos, eu andei de norte a sul do país e ilhas, eu para ir fazer um jogo a Barcelos ou a Viana do Castelo, era o dia todo? Era um dia todo, não, eu saía de manhã e depois vinha de madrugada do outro dia. E viagens. Quando não fica de um dia para o outro, e então ilhas Ilhas era 2, 3 dias e só um acidente. Os Açores não falhavam. O Martim, a minha esposa, chegava-me a contar, né? Agora ultimamente tivemos mais tempo para me contar isso. O Martim muitas vezes ficava em casa, ficava a chorar porque eu não o levava comigo para os jogos, não podia levar, não sei quando era aqui uns dias perto. E ele ficava a chorar por não ir com o pai, depois ficava a ver os jogos na televisão, depois punha-se em frente a um espelho a fazer as sinaléticas, já tinha aquela coisa de viver aquilo. Mas tudo isto, o tempo passou, foram 23 anos, bem empregos, eu não vou também conseguir retribuir tudo o que me foi dado, mas também houve muita coisa que me foi tirada, paz de espírito, felicidade, porque em muitos momentos, talvez o Francisco não tenha passado isso no handball, eu no hóquei, eu tive que lutar contra tudo e contra todos. Até eu, com tristeza e amargura, digo isto aqui aos microfones da Rádio Cisterna, na vossa companhia. Eu, por vezes, tive que lutar até contra os presidentes dos Conselhos Regionais de Leiria, que olhavam para mim: este tem mania que é bom, tem mania que é o maior, mas eu vou tratar dele. E eu tive que lutar contra tudo e contra todos para conseguir vencer e conseguir levar a bandeira de Leiria aos mais altos patamares. Isso já são questões. E eu não ganhava mais nada com isso. Mas é isso que fere a arbitragem, é isso que temos que combater. Eu tenho assistido, o handball não acompanho em termos televisivos, futsal a mesma coisa. Felizmente vejo que em termos de arbitragem são desportos que estão a caminhar muito bem.
eu vejo as exclusões do handball, nunca vejo um jogador a protestar com um árbitro de handball ou de basquete, coisa que no Hóquei Patins por vezes roça vergonhoso, os bancos, é muito diferente. Tudo isso tem que ser trabalhado e tem que ser aniquilado de vez. Tem que vir de cima. Não podemos ter delegados a fazer uma delegacia hoje e amanhã receber um telefonema do Conselho de Arbitragem para alterar essa mesma delegacia. Um dirigente do Conselho de Arbitragem não se pode prestar a esse papel, e o próprio delegado técnico, se deveria, eu tenho conhecimento de causa, deveria denunciar isso de imediato e não o faz. Portanto, essas coisas... Paulo, Diga. Eu vou-lhe pedir, como árbitro, Sim. colega, somos tão poucos que podemos, e vou querer falar consigo, e antes de sair fica o seu contacto, mas somos tão poucos que eu iria declarar aqui o desafio para falarmos das coisas boas da arbitragem, coisas boas da arbitragem. Vamos, Francisco, sim, e Paulo, só um segundo, só vamos conseguir ter melhor trabalho e melhores coisas boas se aos poucos formos erradicando aquilo que de mal tem tido o nosso desporto. E falar não é só de arbitragem, temos a ver a nível nacional, felizmente, coisas boas a acontecer ano após ano, até nos grandes clubes. Há coisas muito boas. Não vos quero interromper o raciocínio, mas tenho que fazer, a conversa está extremamente animada, mas tenho que fazer aqui um pequeno break, um pequeno intervalo para, obviamente, deixar o convite para as pessoas continuarem a assistir agora só no canal YouTube da CFM, uma vez que vamos ter que fechar por hoje em termos de áudio, em termos de 95.5. Obviamente, espero continuar com a vossa presença já daqui a breves segundos no canal YouTube da CFM. Até já! Muito bem, interrompemos de facto uma altura em que a conversa estava extremamente animada. De certa forma, o lamento do Paulo, e com certeza temos a oportunidade também de abordar esse aspecto a nível do próprio dirigismo em si, nomeadamente nas delegações distritais. E o Francisco, falando obviamente o Paulo mais de conhecimento per si do Hóquei Patins, e o Francisco no handball, deixou um ponto crucial também, que é, Paulo, com muito respeito, mas gostaríamos de falar de facto das coisas positivas. É outra maneira de ver. De qualquer maneira também temos que respeitar que efetivamente a experiência e os anos do Paulo, há aqui se calhar também muita amargura, digamos assim. As modalidades dissociam-se. Aliás, eu queria dizer uma coisa. Mas um árbitro dizer uma coisa ao Francisco. De Hóquei Patins de handball é diferente ou de futsal? É muito diferente. Eu tive o privilégio de assistir a finais de handball e de basquetebol que nunca tinha assistido ao vivo. Fiquei encantadíssimo enquanto árbitro de hóquei. No entanto, eu queria só dar aqui um pequeno à parte. Nazaré, Valados Frades, São Martinho do Porto. Eu comecei a arbitragem de Hóquei Patins em 2001. Daí, em Pataias, na linha verde, daí a começar a apitar futebol praia, futsal, futebol 7 torneios, futebol de 11, apitei um pouco, só não apitei mesmo foi handball, basquetebol. Vai ser para tempo, Não, já não estou a tempo de apreciar. Claro, sim. Vejo que está numa grande evolução. Agora quer descansar, o Paulo quer descansar. Tudo isso foi uma grande mais-valia, e eu não vim aqui, obviamente, de longe disso, lavar roupa suja, porque nem toda a gente é má, há gente boa também. Não me leva mal. Não, eu percebi claramente que não tem nada a ver. Temos que falar das coisas boas, mas só vamos atingir coisas boas também se erradicarmos alguns caminhos maus, e que eu vejo que se queremos cativar novos árbitros, não basta dar um curso de arbitragem. Claro. Temos que fazer um acompanhamento que não se faz. Temos que estar ao lado deles. Sim, ou a mulher, neste Temos caso. que estar ao lado dos árbitros, seja de masculino ou feminino. Não é só mandá-los para as feras. Claro. Não é só dar-lhe um equipamento e vão para lá. É preciso acompanhar, é preciso apoiar, é preciso muito, muito mais. Paulo, mas felizmente temos um bom caminho. Claro que sim. Eu queria ouvir também a questão que o Francisco estava de facto a avançar, mas também queria ouvir a opinião também do Telmo e do Martim sobre este aspecto. Nomeadamente, não só a questão do seio familiar e social que estávamos a abordar, vocês lá dentro também sentem apoio, ou nem por isso?
dentro do recinto? Da minha parte, sinceramente, sinto pouco apoio. As pessoas já me respeitam, porque também já sou árbitro há alguns anos e acho que consegui esse respeito ao longo dos anos, mas não sinto muito apoio. Pontualmente há um jogo que realmente o público tem mais noção daquilo que é as leis de jogo, do que é o futsal propriamente dito, do que é contacto, do que é que não é. E aí sinto que realmente as pessoas, olha, realmente o árbitro fez um bom trabalho, mas fora isso há muito desdém ainda para a equipa de arbitragem, ainda não há. E o que é que falta para mudar isso no nosso país? Independentemente das modalidades. Falta de cultura desportiva acima de tudo. Há pouco conhecimento das leis de jogo e depois também, além dos pais, não são todos obviamente, passam para os miúdos uma agressividade que às vezes não é a mais correta. Ou seja, em vez de se divertir... Os próprios pais? Sim. Não são todos, obviamente, mas, claro. Mas nota-se às vezes um bocadinho falta de educar de alguma forma. Nós tentamos a parte pedagógica lá, e de que afinal também de alguma forma, também sou pai há pouco tempo, e tento fazer esse trabalho com os miúdos, mas às vezes torna-se difícil e às vezes ajuda a ter um treinador, uma equipa técnica por trás que faça esse trabalho. Nota-se bastante nos miúdos. A atitude deles dentro de campo é diferente, mas quando os pais incitam um bocadinho à violência, vá lá de alguma forma, ou à agressividade, algo está mal, então. Algo está mal. Eu acho que passa um bocadinho por aí e acho que isso é um longo trabalho que temos que percorrer, principalmente no futsal. Outras modalidades eu também acompanho, também acho que existe um bocadinho, mas no futsal, principalmente quando há muito bairrismo, nota-se. Vocês consideram, e o Martim também quer ouvir a opinião, ainda por cima mais jovem, vocês consideram de facto, como a introdução que eu tive a oportunidade de fazer no início, o parente pobre, digamos assim, do desporto? Infelizmente sim. Mas é algo que aprendemos a conviver ao longo dos anos, penso eu. Não é bom, obviamente, mas tentamos, eu pelo menos tento passar essa mensagem quando vou com miúdos mais novos ou malta que começou há relativamente pouco tempo. Que a malta tente se abstrair um bocadinho do ambiente que o rodeia, tentar focar no trabalho, focar realmente naquilo que temos que fazer e basicamente o importante é no final sairmos de consciência tranquila. Olha, fizemos o nosso melhor. As equipas não ficaram satisfeitas, mas achámos que naquele momento tomámos as melhores decisões. Basicamente é isso que nos move. Eu sempre respeitei a arbitragem e obviamente sempre gostei de desporto, e o Paulo já me conhece há muitos anos, inclusive fui atleta da ACD e mais, e sempre respeitei a arbitragem, mas aquilo que eu noto é que vocês têm que ter uma capacidade de encaixe muito grande, quase de isolamento total daquele mundo que está mesmo ao vosso lado, para de facto fazer o vosso desempenho. Vocês têm de facto gostar muito daquilo que fazem. Ainda por cima, em termos de reconhecimento, e também já podemos ir também por falar por aí, porque acho que também é uma tecla que podemos abordar, reconhecimento financeiro também não deve ser nada por aí além, não é? Mas, por exemplo, agora pegando na questão do Martim, como jovem, tu, Martim, reconheces, obviamente tu és um caso, enfim, se calhar menos apropriado nesse sentido, porque é um caso ímpar, porque és filho de um árbitro. Mas, por exemplo, os colegas jovens, os teus colegas da escola e as pessoas que lidam mais de perto contigo, tu reconheces como jovem que há interesse destes jovens também por seguir a tua caminhada? Ou tu, de certa forma, foste influenciado pelo pai e algo que também começaste logo a ter contacto de perto muito cedo, porque se calhar também não vês os jovens interessados em avançar, porque se calhar também não querem estar sujeitos a... Esse é um fator que, de facto, pode desassociar a vontade de muitos de seguir a carreira na arbitragem. De qualquer forma, não sei se será certo dizer que há cada vez menos que se interessem, porque eu acho que não. Pelo aquilo que eu tenho visto, pelo menos na modalidade do futebol, tenho assistido... Eu não estou a dar como dado querido, eu estou a questionar. Sim. Também pelo dinamismo que a Associação de Futebol de Leiria cria, criando vários cursos de arbitragem, tenho visto muita gente nova a entrar e tenho visto um interesse por parte daqueles que estão recentemente a ficar porque gostam. Obviamente que muitos vêm e poucos ficam.
Isso é verdade também. Mas há de facto um interesse. O sim. curso é exigente, digamos assim. Há de facto uma seleção muito cuidada nesse aspecto. Eu não sei o que é que poderíamos considerar exigente. É um curso por norma que costuma ser 2-3 dias. Temos ali a parte mais técnica. Em que tomamos 2-3 dias só? Sim, neste momento sim. Em que tomamos conhecimento das leis de jogo. Temos árbitros de primeira divisão, segunda divisão que nos fornecem esses dados. Tomamos conhecimento das leis de jogo. Depois temos no segundo dia, por norma, uma atividade física em campo, mesmo experimental, obviamente tudo simulado, nada de jogo real, e depois há a fase em que o árbitro estageia, portanto aquilo que se chama o árbitro estagiário, onde é por norma bastante acompanhado não só pelo conselho, como também por colegas mais velhos, mais experientes, digamos, com mais arcabouço, que os possam de facto tentar manter aqui neste mundo. Só pegando naquilo que disse há pouco do apoio que nós podemos eventualmente ter, e estava a falar, a nível interno. O Telmo considera que temos pouco. Bem, a nível de dirigentes, eu penso que também está a evoluir, felizmente, pelo menos no que diz respeito à minha área. Digamos assim. Sim, e não posso deixar de mencionar que há um acompanhamento maior por parte de quem nos dirige, em preocuparem-se connosco, em irem ver, em questionarem os nossos colegas. Mais importante que tudo, o apoio que eu noto fundamental desde a minha entrada é entre os árbitros mesmo. Árbitros com os árbitros. É daí que vem o apoio maior, é daí que vem os maiores conhecimentos, as maiores aprendizagens, e é daí, sem dúvida alguma, que um árbitro que está a começar pode querer ficar aqui mais tempo e aprender muito mais daquilo que aprendeu no curso inicial. Ou seja, o vosso convívio interno, entre comas, digamos assim, é um aliciante para, de certa forma, se protegerem uns aos outros. É importantíssimo e é super valorizado, pelo menos no que diz respeito à modalidade onde eu estou. Desde sempre, não me posso queixar nunca, desde núcleos, sessões, formações, estarmos em restaurantes, estarmos em cafés, só para falar ou da nossa vida, ou daquilo que nos acontece, e muitas vezes também daquilo que é o jogo, daquilo que o árbitro deve fazer, ouvir histórias, que é imensamente importante, ouvir aquilo que aconteceu ao colega no fim de semana, o que é que tu farias, o que é que tu não farias, e isso é importante, e eu agradeço a todos aqueles que fizeram isso comigo, desde os meus 12 anos até agora, porque continuo a fazê-lo, mesmo com 6 anos de arbitragem. Martim, muito interessante. Onde é que gostavas qual o patamar que gostavas de atingir neste momento na arbitragem? Não, obviamente que ingressando e desde o momento em que aqui estou, que o objetivo é sempre atingir o máximo. De qualquer forma, com calma, sempre com os pés no chão. Sei perfeitamente que não será um percurso... Tens 17 anos, é isso? 17. Sei perfeitamente que não será um percurso fácil. Trabalho diariamente para poder almejar o topo, a primeira divisão, obviamente, a internacionalização, obviamente, que eu gostaria de atingir isso tudo. De qualquer forma, tenho que ser realista e pensar agora, e pensar no momento e trabalhar para o momento, para que um dia mais tarde possa atingir de facto aquilo que eu queria. Não lhe posso dizer que quero ficar por aqui, não, obviamente quero crescer mais. Claro, é obviamente que é perfeitamente lógico e plausível seres ambicioso e uma vez que gostas de apitar, obviamente chegar. Claro. Vocês têm formação contínua, digamos assim, a nível de... Formação e avaliação. E avaliação. Sim, e avaliação. Pegando também ali, desculpa, nas palavras do Martim, ele tem muito aos cursos de arbitragem, são muito importantes. Mas isto da arbitragem é como a condução. A gente aprende a conduzir no dia-a-dia. Claro, tiramos a carta, claro. Vamos a exame de condução, vamos a exame de perguntas e respostas, mas aprendes a conduzir no dia-a-dia. Não é? Tal questão da interpretação, do gosto. E a Colocam agora, e a experiência. E eu dou muitas vezes este exemplo. Tem lógica? Agora, é real, é factual. Agora, que a formação é importante, que a avaliação é importante, contínua, para trabalhar uma melhoria contínua. Obviamente, isto é como um atleta de topo, seja no futebol, no basquete, no handball, no capitães. Se não treinar todos os dias o passe e recepção, amanhã vai falhar. Claro. O árbitro é o mesmo. Tem que haver continuidade, claro que sim. Se não trabalhar todos os dias, se não visualizar os jogos, se não trabalhar o timbre do apito, a forma como apita, a linguagem corporal, se não trabalhar tudo no dia... E a vertente física, a minha evolução, a vertente física é muito importante. Eu vou colocar aquilo que digo sempre, porque isto é real, é factual e temos de ser reconhecidos toda a vida. A minha evolução enquanto árbitro, o nível que eu atingi, teve a uma pessoa, a Eurico Nicolau, árbitro internacional da Marinha Grande. Foi ele que me iniciou, foi ele que trouxe para cá, passou horas e horas comigo a trabalharmos. E a primeira vez que eu fui ver um jogo dele,
eu percebi isto. Se eu quero ser árbitro, tenho que correr de forma diferente. Aonde é que eu percebi isto? No aquecimento, que na altura que ele e o colega fizeram, no aquecimento, sorriso, cumprimentar os atletas, cumprimentar os intervenientes, dirigentes, treinadores, passavam para os jogadores, cumprimentavam-nos, e a forma calma e serena com que corriam. O que é que eles estavam, e com que aqueciam, o que é que eles estavam a passar? A mensagem que estavam a passar lá para fora. Estavam a passar confiança, Tranquilidade. conhecimento, Exatamente. tranquilidade. E quando a primeira vez que eu fui ver um jogo deles, recordo-me perfeitamente onde é que foi no Ginásio do Sul, foi num jogo do Sporting, Salve Porto, e eu se eu quero atingir este tempo, além das regras que tenho, a minha linguagem corporal, a minha forma de estar, tem que mudar tudo. E isso foi aquele clique que eu apanhei, não é? Quer dizer, isto não é só... Não. Há todo um caminho. E isso na formação não aprendes, é o dia-a-dia. Tu próprio como pessoa é que te fazes. É o dia-a-dia. Exatamente. Eu próprio como pessoa... Vamos lá ver, nós podemos ter ao nosso dispor todas as condições de trabalho. Se não quisermos, pode ter hoje o melhor professor, claro, o melhor formador, se não quisermos. O Ayrton Senna tinha as condições de trabalho que há hoje na Fórmula 1. Claro. Ainda hoje é o melhor piloto, ou o piloto mais talentoso de todos os tempos. Não é? E ele na altura dava com o carro a tremer. Era? Boa analogia. Tu, Francisco, e também o Telmo, em futsal e handball, vocês também sentem este apoio do dirigismo, digamos assim, que o Martim deixou explícito? Sim, sinto algum apoio. Eu já sou árbitro nacional há alguns anos. Acham que há melhores dirigentes, que há melhor nas próprias federações respectivas? A nível nacional, sim, acho que há bastante acompanhamento. A nível distrital, penso que quando tirei o curso havia mais acompanhamento, mas deve-se uma falta de recursos humanos, basicamente. Penso que seja isto. E realmente quem faz esse acompanhamento, como o Martim frisou há pouco e bem, realmente são os árbitros mais velhos que dão esse mesmo acompanhamento, esse suporte e que os mantêm cá, de alguma forma. E esse ambiente é fundamental para sem vocês dúvida. É isso que mantém cá as pessoas, é que abdicam, estar com os filhos, com a mulher, com a família. Tu, passados estes anos, Paulo, como é que vês, e agora outsider, digamos assim, deste lado, do lado de cá, como é que vês, de facto, o mundo da arbitragem? A precisar de melhorar a cada dia e de trabalhar muito mais. Mas o melhorar cada dia, atingir a perfeição, ou achas que está mesmo, continua ainda mal? Não, no caso da modalidade hockey patins, continua péssimo. Temos bons árbitros, dos melhores árbitros do mundo. Eu acompanhei por dentro e por fora a modalidade, acompanho os jogos, mas ainda, felizmente, melhorou um bocadinho há um ano para cá. Estás a ser cáustico. Péssimo. Foi aquilo que disseste. Foi porque eu péssimo sei, porquê? Eu quando vejo um jogo sei quando é que o árbitro está a apitar ou está a jogar por alguém. E vejo, o Telmo frisou aqui uma parte importantíssima há pouco, que é a falta da vertente humana. Mas tu tens membros ligados à arbitragem e o dirigismo faz um compadrio semanal, faz uma parte seletiva do trabalho que vai fazendo. É o que se passa no hockey patins nos últimos anos. Eu acompanho isto por dentro e por fora e digo aqui sem qualquer problema. Eu sou uma pessoa conhecida. Eu, quando foi a final da Taça de Portugal em Tomar, que o Sporting Tomar ganhou ao Sporting Clube Portugal, e não vou entrar aqui em clubites, né? Ganhou um, perdeu o outro, mas assisti a situações irreais. As imagens comprovam-no e atestam. Este ano, os mesmos árbitros dessa final voltaram a estar na final da Taça de Portugal. Isto numa modalidade que se quer dar ao respeito e fazer um trabalho íntegro nunca pode acontecer. Depois, eu por exemplo... Então, como estás a tentar transmitir, vou dar um exemplo. E aos colegas é que não existe verdade na arbitragem em certos árbitros. Existe em muitos, felizmente, mas em alguns não existe. Mas isso há muito dirigente que sabe disso. E é isso que eu lutei para... Como é que se consegue combater isso? É que isso também é triste. Chegas ao pavilhão e vês que... Consegue-se combater... Antes de começar o jogo, já praticamente o jogo... Eu quero
Fazer um ponto de ordem. Não, só dizer isto. O handball, a modalidade de handball, todos os árbitros, toda a arbitragem são pessoas honestas, íntegras, e quando se fala na arbitragem, você está a dar o seu sentimento da sua modalidade ou da minha. Obviamente. O handball são pessoas honestas, íntegras, erram, estou a olhar ali para a câmara, erram, como toda qualquer pessoa erra, pai, como um árbitro de handball erra, como um pai erra, um árbitro de handball erra, como um profissional erra, mas garantidamente quer sempre fazer o seu melhor, sempre. E magoa-me, enquanto árbitro, Escutar isto. ouvir isto, mas magoa-me profundamente, fico triste, e felizmente que os meus colegas árbitros de handball, nós podemos dizer que erramos como todos os outros erram, mas que não há isto, e é se calhar por isso e pela nossa comunidade saber isso, que os jogadores, quando são sancionados, até mesmo quando há um erro, na grande maioria eles aceitam. Percebe? E eu gosto, quando eu falo de arbitragem, eu gosto de falar sempre que o árbitro é humano, o árbitro erra, mas que não entra nesse tipo de... Francisco, parabéns pelas palavras que acabaste de dizer. Porque isto eu não te conhecia pessoalmente, mas é um gosto de conhecer-te, mas quero dizer o seguinte. Atenção que as minhas palavras não são palavras minhas. Tudo o que eu acabei de dizer aqui está devidamente filmado e comprovado. Isto é atestado com imagens, tudo o que eu disse aqui. E vou só dizer aqui uma coisa muito rápida. O caso de Leiria. Há 2 épocas tivemos um árbitro de Leiria, meu amigo pessoal, e não tem nada a ver com amizades. Eu vou dizer o nome dele. O árbitro Vítor Roixo. É aqui de Alcobaça. Neste momento até é funcionário da Câmara Municipal de Alcobaça. Era um excelente árbitro. Era um excelente valor. Mas desceu para não descer alguém que era internacional e que ia descer. Teve pontos de penalização por erros técnicos que lhe foram tirados. E portanto, sabe o que é que ele fez? Bateu com a porta, nem disse adeus ao Conselho de Arbitragem. São casos que eu são muitos diferentes, mas que felizmente o Pedro fez uma pergunta pertinente e eu vou-lhe dar a resposta. O que é preciso para erradicar isso? Olha, graças a Deus, com orgulho digo aqui, sou de Turquel, é preciso gente como eu tenho no clube da minha terra que acabou de descer de divisão, mas que estão no desporto com brio, com dever de missão, com respeito pela arbitragem, com respeito pelos clubes que os visitam, que criam laços, e que o desporto não é só perder e ganhar. Há muito mais coisas. Felizmente, jovens que estão na direção do Hockey Clube Turquel, é esse o trabalho que fazem. O mesmo digo, e o ano passado fui delegado ao banco da Associação Alcobacense, o mesmo digo dos dirigentes da Associação Alcobacense, o mesmo digo dos dirigentes que estão no BIR do Valado dos Frades. Eu lidei com estas pessoas enquanto árbitro, enquanto amigo, durante anos. Quando eu entrava para um jogo, ou quando recebia uma nomeação, eu passava a minha arbitragem não se misturava com as nossas amizades. No entanto, eles continuavam a respeitar-me, porque sabiam o valor que eu levava lá para dentro e aquilo de que eu não abdicava. O Francisco há bocado disse uma coisa certíssima. Para se falar não é preciso gesticular. Para se falar com um árbitro, para se fazer uma petição técnica ao árbitro, olha, para fazer uma pergunta ou chamá-lo a atenção de um pormenor, não é preciso estar a gritar com o árbitro nem a gesticular. Fala lá, afavelmente e educadamente. Porque senão só fala uma vez e fica advertido que não o volta a fazer. Isto serviu para mim, enquanto árbitro da Primeira Divisão Nacional, serviu no Porto, no Sporting. Olha, vou-lhe só confidenciar o seguinte. A minha estreia foi no Dragão Caixa. Fiz um Porto de balão. Ao intervalo fui interpelado por um dirigente do Porto numa zona dos balneários onde ele nem sequer podia estar. E eu dei-lhe a devida resposta em termos do que é as regras. Interpretei a regra. Durante 10 anos não voltei a apitar o Futebol Clube do Porto. No entanto, decidi a arbitragem com um segundo lugar a nível nacional.
em que o meu colega de dupla, que é de Orém, teve um 5º lugar e tem estado nos últimos 7, 8 anos no topo da primeira divisão, e este fim de semana foi apitar o Porto e telefonou-me, teve a amabilidade de me telefonar para me dizer assim: 10 anos depois de estar neste caminho da primeira divisão, vou finalmente apitar ao Dragão. Isto é inconcebível. Tem que haver rotatividade, e os árbitros internacionais, que é o caso dele, e de topo, têm que ir ao Porto, ao Benfica e ao Sporting, ou ao Barcelos, sem linhas diferentes. Eu nesse ponto... Felizmente o handball não há essas coisas. O hóquei já esteve pior, já esteve melhor, mas vai de certeza melhorar. Pegando nas suas palavras, eu acho que todos, eu falo por mim enquanto árbitro, e penso que são os nossos colegas, somos todos iguais, queremos arbitrar os melhores jogos e aqueles que nos sentimos com capacidade para os arbitrar. Ponto. Mas o mais importante, seja arbitrar o escalão de infantis ou de séniores, é entrar no pavilhão, respeitar, ser respeitado e sair. Esse é o meu principal objetivo. Seja qual for o escalão que arbitro. Fala-me de situações que eu desconhecia, também ando por aí e a mim nunca tive situações dessas. Atenção que eu não vim falar isto aqui para dizer mal de ninguém. Certo. A minha modalidade é uma paixão. Deixa-me ficar Só queria dizer o seguinte: uma das razões por que eu estou a focar isto aqui não é de ânimo leve, é porque eu não quero, e infelizmente é o que tem acontecido, os meus novos árbitros, alguns com talento, com capacidade e que fazem falta e têm que ser apoiados para continuarem nesta querida modalidade, não podem semana a semana ver certas coisas e depois dizer-me assim: então, mas aquele fez isto, aquele fez o outro, eu vi na televisão isto, tenho aqui o vídeo daquilo, esta delegacia é assim, esta delegacia é assim. Esse trabalho... Dirigismos, estamos a falar dos dirigismos, não era? Certo. Aquilo que eu acredito é no máximo da sociedade. Temos a constante evolução. E obviamente que os dirigentes de hoje não são os dirigentes de ontem nem do passado. Hoje já temos pessoas com mais conhecimento, porque já tem um histórico que não havia, não existia. O nível intelectual também se dá diferente, o nível intelectual, de intelectualidade também mais evoluído. Claro. E todos estes pormenores garantem-nos que pode não estar perfeito, mas ano após ano o dirigismo na arbitragem vai evoluindo. É nisto que eu acredito e que eu quero acreditar. Percebe? Independentemente dos erros do passado. Vai chegar a um ponto que vai desaparecer isto, ou não? Ou se calhar nunca vai desaparecer? Vai desaparecer. Eu não conheço. Eu, na minha modalidade, não conheço isto. Sim, mas até não vai desaparecer. No senso comum, na rua, nós ouvimos, até a nível Francisco, futebol também. Francisco. Mas o futebol é um mundo à parte. O futebol... Francisco, não querendo falar, e não vou falar agora de clubes, nem de emblemas, e frisou uma parte que é sempre importante e que todos nós somos 4, não fomos lá, mas você foi e dou-lhes parabéns por isso. Escalões de formação. É tão importante apitar um jogo de benjamins e escolares como um jogo da primeira divisão. Qualquer jogo que nós sejamos nomeados, e é por aí que se tem que começar. Tem que estar o nosso melhor. Agora, eu acabei de dizer que isto vai ser erradicado, desta resposta ao Pedro Nova, e assumo a minha parte, não estou a dizer isto a nem me leve. Nós assistimos, felizmente, em Portugal, nos últimos tempos, na política, no desporto e em tudo, pode haver coisas mais certas, mais erradas, mas que o país está a caminhar para a frente. E as pessoas não andam a dormir. E quem está a tapar os pés com um lençol pequeno, se puxar para cima, tapa para cima, destapa por baixo. Portanto, o futuro terá que ser trabalhar com rigor, isenção e erradicar de vez o compadrio. As pessoas têm que trabalhar para chegar lá. Têm que ter qualidade para ter mérito. Claro. Mas quem chega lá sem mérito tem o caminho muito curto. Quem chega lá sem qualidade cada vez mais, e eu noto, já tive a oportunidade de referenciar já, de facto, há muitos programas já de fair play no passado, e aquilo que eu noto é que cada vez mais também, falando o tal de dirigismo, que os jovens estão cada vez a surgir mais nos clubes. Mas eu queria também... Isso pode também ser sinal de mudança e ser os clubes, se calhar, por consequência, também na parte dirigente. Eu queria só complementar aquilo que tinha dito. Sim. Tem que lá chegar por mérito.
por capacidade de trabalho. E se não o tiverem, vão durar pouco. Sabe porquê? Porque o melhor observador do árbitro são os jogadores, são os atletas, são os dirigentes. Esses é que aceitam as nossas decisões. Esses é que aceitam as nossas decisões. Está a perceber? E se não houver capacidade de trabalho, se não houver talento, se não houver mérito, com o tempo as nossas decisões vão começar a ser aceitas por quem tem que ser aceitos. São pelos intervenientes do jogo. Sim, e também, de certa forma, tráfico de influências, para ser um pouco mais elegante, digamos assim, existe em todas as profissões. Portanto, não é só mas é infelizmente. o que eu há bocado frisei, Pedro. Sim, foste claro. Na política, até acabaste de dizer, e bem, no nosso dia-a-dia, no trabalho, cada vez mais o tráfico de influências e o compadrio, que era um hábito da nossa cultura portuguesa, cada vez mais ele está a ser erradicado. Certo. Nós temos que trabalhar. É sinal que estamos no bom caminho. Estamos no bom caminho, temos de trabalhar, temos que ser solidários, temos que se preocupar. Aliás, eu queria só frisar uma coisa, modéstia à parte. Está aqui o meu filho que me conhece. Muito negativista. Como pai e como árbitro, eu tenho uma coisa que me orgulho imenso e reconheço essa mais-valia a mim próprio. Eu cheguei a prejudicar-me na arbitragem para olhar para os meus colegas, para me preocupar com os meus próprios colegas, para formar os meus próprios colegas e para puxar para cima os meus próprios colegas. Nunca fui árbitro a olhar só para o meu umbigo. Isso é um orgulho enorme. Também queria ouvir a opinião também do Telmo. Sim. Eu acho que estamos a entrar no mundo um bocadinho, pronto, nós conhecemos um bocadinho, mas acho que é um assunto que não interessa muito falar aqui, sinceramente, é a minha opinião. Mas eu acho que nós... Mas que existe. Sim, que existe, não digo que não exista, mas no hóquei não conheço a realidade a esse nível, mas no futsal. No futsal, daquilo que eu tenho conhecimento, assim, dessa forma, não de todo. O que eu acho, e que digo aos meus colegas de equipe, muitas vezes tudo que controlamos é uma coisa, tudo que não depende de nós, temos de tentar um bocadinho meter para trás das costas. É algo que só nos cria ansiedade, stress. Claro. Fazer o nosso trabalho da melhor forma, preparar-nos, obviamente, fisicamente, tecnicamente. Agora o resto, como eu costumo dizer, é o resto. Nem mais. Francisco, querias completar? Não, querido, não. Aquilo que eu queria dizer, e ao encontro das palavras do colega, há coisas que não dependem de nós. Obviamente que pessoas, por afinidade, ter mais afeto por um e por outro, acontece na nossa vida. Agora, há que aproveitar as oportunidades que se dão. E é que está a grande questão. Eu acho que... Porque afetos todos temos, mais claro que uns do que outros, e isso é perfeitamente... Aliás, em questão de afetos e entre comas clubismos, vocês antes de desempenhar a função de árbitros, também são seres humanos e também apreciam modalidades e também com certeza têm um gosto especial por um determinado clube. Isso aí, claro. Pronto. Agora, pegando nas palavras também do Paulo, obviamente, e o Paulo assumiu agora, acho que foi a primeira vez que eu vi publicamente, assumiste como sportinguista, com certeza que capitaste uma vez é preciso, mas às vezes funciona ao contrário, ou seja, vais fazer tudo por tudo para não dar asa a favorecer essa equipa, porque as pessoas sabem. É preciso dissociar-me aqui dos 3 colegas de painel, que eles ainda são árbitros no ativo. Eu, enquanto fui árbitro no ativo, nunca assumi clubites. Claro que sim. Neste momento não tenho qualquer problema em assumir que sou sportinguista, estou muito feliz pelas vitórias do meu Sporting e com muito respeito por todos os outros emblemas, como é óbvio, e também pela nossa Associação Alcobacense, que subiu de divisão e vai lutar pelo título de campeão nacional, e que tenhamos novos árbitros, novos valores, mas seja em que modalidade for, é preciso dar condições aos árbitros, é preciso termos dirigentes que de facto não minem o seu caminho, e é preciso cativar os dirigentes, os ex-árbitros para dirigentes, mas também respeitá-los enquanto árbitros, porque Francisco é o seu caso, que está no ativo, e também o Telmo, se não forem respeitados enquanto árbitros no ativo, depois, ao fim de uma longa carreira, vão pensar muito seriamente que não vão querer continuar a dar o vosso contributo. Sabe que é a primeira pessoa que nos tem que respeitar a cada um de nós? Somos nós próprios. Sim. Claro que sim. A conversa está extremamente interessante. Antes de deixar os microfones a cada um para
de facto acrescentarem um último pormenor, digamos assim, algo que não tenham dito até aqui. Eu gostaria de questionar este jovem árbitro, Martim, de tudo o que ouviste aqui durante esta edição do Fair Play, o que é que se oferece dizer? E depois queria também colocar já agora, e podes fazer a ligação rapidamente, como árbitro de futebol, como é que viste a criação do VAR? Também estava curioso a ouvir a tua opinião sobre isso. Se calhar começo já por aí. Então começa por aí, por favor. Criação do VAR, excelente iniciativa, extremamente inovador. A tecnologia, mais uma vez, a ajudar o homem, mas neste caso, na minha opinião, e na de muita gente, ajuda de forma extremamente positiva. Espero que se mantenha, espero que evolua, porque é uma máquina, mas evolui, e temos visto constante evolução. E o mais importante de toda essa ferramenta é trazer ainda mais, é uma mais-valia que traz transparência ainda mais àquilo que é o trabalho do árbitro. Portanto, nada fica por revelar. As pessoas veem o vídeo, o árbitro vê o vídeo, toma a sua interpretação, consoante aquilo que não conseguiu ver em campo, consegue ver na máquina e tomar a melhor decisão, que acho que é isso que é importante. Vai auxiliar. Sem dúvida alguma. Agora há aquela questão na Inglaterra, que vai a votação, pronto. Está tudo bem, cada clube tem a sua opinião. Daí também colocar essa questão. Não, temos que respeitar a opinião de cada clube. Sim. Poderá haver clubes que são contra, está tudo bem. Para o árbitro, sinceramente, acho que não encontra nenhum que lhe diga que não lhe dá jeito, porque dá. É uma ferramenta extremamente importante, ajuda a melhorar o nosso trabalho, traz mais transparência, traz mais verdade e é uma ótima ferramenta que deve continuar a evoluir. Martim, tudo o que ouviste aqui ao longo deste tempo, que já vai longo, mas obviamente seria esperado que assim acontecesse, o que é que te oferece dizer? Olha, eu gostaria de terminar primeiro com um apelo, pedindo a todos aqueles que de facto possam manifestar algum interesse nesta área tão complicada, que venham, que experimentem, que não tenham medo. Não é assim um bicho de 7 cabeças, não é fácil, não é fácil, mas depois de cá estarmos e depois de gostarmos daquilo que estamos a fazer, torna-se extremamente prazeroso e é muito, muito gratificante. Portanto, sem medos, sem receios, à descoberta, tirem o curso. A Associação de Futebol de Leiria vai abrir brevemente um curso de futebol, portanto, venham experimentar a arbitragem, que é um mundo fantástico. É um mundo, obviamente, com coisas boas, com coisas más, mas termino dizendo-lhe, Pedro, que sem a arbitragem eu não era nem por metade a pessoa tão feliz como sou. Obrigado. Ótimo, é que agradeço, Martim. Depois dessas palavras, cada vez de facto dá mais gosto também a continuar com este tipo de programas. Francisco, obrigado, Martim. Pegando ali também no VAR, a questão do VAR, eu concordo 100% com o VAR, mas vamos ver o desporto como um produto que vendemos. E o futebol é um produto, o handball é um produto, o vôlei é um produto, o basquete é um produto, o campeonatismo é um produto. E aquilo que não é expectável é que a ferramenta VAR não seja utilizada da melhor forma. E aí, pegando ali do que o Martim disse, também está em constante evolução. E nós próprios, árbitros, como seres humanos, também temos que aprender, e o nosso tempo de maturação para aprender a utilizar da melhor forma, promovendo o espetáculo e a verdade esportiva, não é? Porque o espetáculo, enquanto produto, também tem que se vender, não é? E cada vez mais, com o garante da verdade esportiva e com o VAR adequado, na medida certa, só ajudará qualquer modalidade. O árbitro poder confirmar uma dúvida num vídeo replay, num VAR, onde quer que seja, poder ter essa faculdade, porque imaginamos qual não será no momento, praticamente. Imaginamos que a diferença é que, vamos agora fazer a analogia aos tribunais. Os juízes poderão culpabilizar o inocente, não é? Nós passamos para o jogo. Já viu o que é estar a desqualificar o inocente? E o VAR vai nos ajudar? Não. A falta não justifica uma desqualificação. Portanto, nós vamos reverter. Fazendo esta analogia, dá a perceber, começamos a perceber que a ferramenta VAR, ou Video Proof, como queira chamar, é uma mais-valia para a verdade esportiva. Francisco, apontamento final. Agradecer mais uma vez. Agradecer esta oportunidade de falarmos de arbitragem.
A arbitragem, que é uma paixão que se foi... Que une a todos. Que une a todos. E é um vício bom, sabe? É um vício bom. Também não era a pessoa que sou hoje, sem arbitragem, porque a arbitragem é um modo de vida para a vida, não é? Nós, na nossa função... Uma aprendizagem. Nós, na nossa função, somos psicólogos e, ao mesmo tempo, atores. Não é? Porquê? Porque temos que mostrar ao jogador, sem sancionar, que estamos zangados com aquela atitude, mas no instante imediatamente a seguir, tem calma, assim corre melhor. Essa parte da atores é giro. Esta também é a função do árbitro, porque mais do que arbitrar, também é gerir a sensibilidade humana. Sem dúvida. Se nós somos humanos, temos que perceber que o atleta também é humano, o treinador também é humano, nomeadamente naqueles jogos muito chatos que decidem um título, ou que decidem quem desce divisão, ou que decidem... Isso é muito. Temos que trabalhar muito esta parte psicológica. Para quê? Para ter os jogadores do nosso lado, para podermos gerir o jogo. E dizer aos jovens árbitros que apareçam, venham. Há espaço para todos, há momentos de aprendizagem, há momento para levar a sério, há momento para brincar. E a arbitragem, a todos nós que somos árbitros, podemos dizer isso, não seríamos a pessoa que somos hoje, sem a arbitragem, sem tudo aquilo que vivenciámos e que aprendemos. E o Martim falava muito bem, as conversas de café, correu-me assim, como é que tu farias, como é que tu fazes, como é que vai ser, tudo isso faz parte do núcleo da arbitragem e do núcleo das amizades que se criam. Claro que sim. E dizer o seguinte aos jovens, vai ser difícil, mas vai valer a pena. Tá. Francisco, muito obrigado. Telmo? Relativamente ao VAR, também já existe no futsal, só para dar uma notazita, também pode ser ilustrado pelos treinadores e se tiverem razão na decisão que estão a protestar, vá lá, podem pedir novamente, até não deixarem de a ter, basicamente é assim. Relativamente ao apontamento final, eu gostava de dizer que o mundo da arbitragem, como os meus colegas disseram, é um mundo engraçado, sem dúvida. No início é um mundo mágico que nos ensina muito e que nos realmente faz crescer muito enquanto pessoas. Obviamente abdicamos de muita coisa, como o Paulo frisou há pouco, em prol da arbitragem, fica muita coisa para segundo plano, inclusive as nossas famílias, amigos mais próximos, mas no fundo tudo vale a pena em prol da arbitragem, porque realmente é uma coisa que nos faz sair de casa. É como um jogador ir para um jogo decisivo. Nós temos um jogo importante, também nos cativa, também nos engrandece, também nos palpita de alguma forma. Isso acho que vale tudo. É cansativo, mas no fundo gerir emoções, gerir pessoas, ter conhecimento das leis de jogo, ter aquele contacto com os intervenientes do fenómeno desportivo é algo que a nós todos nos faz feliz, nos motiva, nos faz crescer, nos faz querer mais. Independentemente de ficarmos em primeiro lugar, em décimo, eu acho que é algo que nos faz querer sempre mais, ter ambição. Quem é árbitro tem que ter ambição, assim como um jogador tem a ambição de ganhar todos os jogos, de subir divisão, o árbitro também tem essa ambição, formar pessoas. Basicamente é isso. Quem tiver dúvidas, tira o curso de árbitro. Depois, a partir daí, gosta, não gosta, do que depender de mim, tem aqui no futsal um amigo. Muito obrigado, Telmo. Francisco? Porque eu prometi. Hoje o meu filho mais novo faz 10 anos. Parabéns. E eu queria mandar 2 beijinhos muito grandes aos meus 2 filhos, mas hoje é o dia do Tomás. Desejar aqui os parabéns ao Tomás, vamos agora jantar, e dizer-te que é muito bom ser teu pai, Pilantra, está bem? Parabéns Tomás. Tão bom, parabéns mais uma vez. Martim, concluíste? Muito bem. Paulo? Vou concluir. Sais daqui feliz. Sai daqui, claro, felicíssimo. Queria mesmo pegar aqui numa coisa que o Francisco disse, que é: tirem a carta, venham aprender a conduzir, porque ser árbitro é uma estrada única.
Acreditem, é assim, pode parecer, eu vim aqui um bocadinho, Paulo está aqui a ser um bocado cáustico, não. Eu estou a ser positivo, porque se nós não pusermos à baila o que de mal se faz, não poderemos mudar para melhor. E corrigir, não é mais? Portanto, mesmo no hóquei em patins há excelentes árbitros, há excelentes diretores e há muito mais verdade desportiva hoje em dia. Também já estão a começar a aplicar o VAR. A Federação, felizmente, está a fazer um trabalho na tentativa de, semana a semana, tentar melhorar as coisas, dar melhores condições aos árbitros, os próprios clubes estão mais sensibilizados que têm que trabalhar em conjunto com os árbitros e em sintonia e não andar não quer este, quer aquele, não gosto deste, gosto daquele. Isso tem que cada vez mais ser erradicado. Pode ter parecido aqui aos meus colegas de painel que eu fui um bocado pessimista, mas eu vou dar um exemplo. Foi a tua imagem? Para terminar. Um exemplo para terminar. Num dos últimos jogos, o Turquel estava na primeira divisão, o árbitro fez um gesto para a bancada, para o público. Teve a infelicidade de ser agarrado nas imagens. Atenção que eu não vi aqui vender peixe nem dizer nada que é público. Foi apanhado nas imagens com aquele gesto. Esse gesto, para mim, era um excelente árbitro. Faltava-lhe era a parte humana, a sensibilidade que vocês referiram muito bem, sabia gerir emoções, sabia gerir os atletas, a ação disciplinar, a acalmia que o Francisco ali disse. Agora chamo-te a atenção, mas daqui a pouco temos bem, o jogo vai fluir e temos bem, porque tu estás para jogar, eu estou para apitar e somos dois amigos, cada um no seu... E conclusão, este árbitro, pelo que eu vim a saber há pouco, levou um castigo valente que inclusivamente pode levá-lo a descer de divisão. Isso não é demasiado triste, é falta de trabalho. Diga-me, posso só pedir? É um pedido. Diga. Não tem nenhum registro positivo de um colega seu? Muitos. Então, conte-me lá esse registro positivo. Olha, vou-lhe dar vários exemplos. Só preciso. Eu vou-lhe dar um. Eu saí da arbitragem. E vocês ainda não saíram. Eu ouvia dizer isto aos meus ex-colegas que saíam. Cada colega é um amigo, mas é quando estás na arbitragem. Eu felizmente saí da arbitragem e, embora aconteceu, vim a saber quem eram os meus verdadeiros amigos e sei quem são aqueles que me telefonam ou eu telefono para eles. E sei aqueles que se perderam no caminho. Portanto, há muita coisa positiva. E exatamente. Mais não vou dizer. Mas a arbitragem é importantíssima no desporto. A arbitragem decide e toma decisões no desporto e não podemos vir aqui de mãos leves, sem ser para dizer aquilo que não pode acontecer na arbitragem e vamos trabalhar para melhorar a cada dia. Paulo Carvalho, ao teu ponto de vista, nós respeitamos obviamente também a tua experiência todos os anos e de certa forma também os alertas que tiveste a oportunidade de deixar aqui. Muito obrigado mais uma vez, o maior sucesso a nível profissional e particular, Paulo, e é sempre bom contar como meu amigo, é uma honra e vamos ter com certeza mais oportunidades para falar deste e de outros temas. Claro que sim, muito Paulo, sucesso aos colegas, aos três estão no ativo, um abraço à Rádio System. Muito obrigado, foi muito bom receber Francisco, igualmente, foi um gosto também ouvir a visão, ouvir a imagem do Francisco, muito clara, muito direta, foi muito bom, Telmo igualmente também. E o Martim é incrível como um jovem de 17 anos tem esta postura e a maneira como encaras não só, obviamente, o teu cotidiano, mas basicamente nesta tua tarefa de ser árbitro. Gostei muito da tua visão, gostei muito acima de tudo da mensagem que passaste para, quiçá, os teus colegas, os jovens que podem também ingressar no mundo da arbitragem. É bom pensar dessa forma e, obviamente, filho de peixe sabe nadar. Um grande abraço a todos mais uma vez. Bem-ajam, muito sucesso. Quanto a si, obviamente, agradeço a atenção dispensada. Foi mais um Fair Play, hoje extremamente interessante, aliás, como todos, mas hoje uma conversa, acima de tudo, aberta. Era isso que nós, de facto, desejaríamos e quando, desde o início
destas edições regulares do Fair Play, achámos por bem, de facto, que a arbitragem era um tema que tinha que ser aqui abordado e falado, e foi muito bom, foi um programa muito rico, a meu ver, passa em modéstia, de qualquer maneira, agradeço mais uma vez os maiores sucessos e que, acima de tudo, esta imagem da arbitragem que melhore e que as pessoas, de facto, cada vez mais respeitem estes seres humanos, que, acima de tudo, eles estão lá sempre, mas sempre para dar o seu melhor. Agradeço, foi um gosto, marcamos encontro na próxima terça-feira, a partir das 22 horas, o Fair Play, o teu programa de desporto regional, que acontece aqui com produção de Gonçalo Coelho, sou imagem de Emanuel Moura e Rui Pereira, a apresentação minha, Pedro Nobre, um grande abraço e até à próxima semana, se os quiser, com certeza mais um tema interessante a ser abordado. Até lá!